Você sabe o que é patrimônio imaterial cultural? Segundo o portal do governo brasileiro, pela definição da Unesco, esse é o nome dado para as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas que as comunidades manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer. Aqui no Brasil temos uma enorme variedade de patrimônios desse tipo. Quer um exemplo? A literatura de cordel, lá do Nordeste, que é um gênero literário feito em versos com métrica e rima e caracterizado pela oralidade e por uma linguagem informal, ilustra essa riqueza cultural com suas exposições que geralmente são feitas utilizando varais e grampos. É muito importante que existam programas e leis para proteger essa manifestação, inclusive para incentivar o contato da população também. Afinal, é um bem cultural que vai muito além das fronteiras que você pode estar imaginando. Agora, que tal conhecer as possibilidades interdisciplinares do cordel? Existe uma grande relação entre o cinema e o cordel. O cordel serve e serviu durante muitos anos de inspiração para o cinema. Entre 50 e 60, a literatura era um dos únicos meios de informação da população. E o cinema construiu seus filmes utilizando temas de cordéis, como Vidas Secas, Deus e o Diabo na Terra do Sol e Os Fuzis. A literatura de cordel é um dos pilares do cinema brasileiro. O cinema utilizou dessas literaturas de cordéis para criar seus filmes, analisando, criando narrativas e construindo filmes, todos baseados em literaturas de cordéis. A literatura de cordel pode ser um meio didático diferente do convencional, com potencial a ser explorado na educação. Diante do problema educacional que o nosso país enfrenta, é preocupante o crescente desinteresse e a passividade dos alunos em sala de aula, onde se percebe certo distanciamento entre a realidade proposta pelos livros didáticos e a realidade dos alunos. Pode-se promover essa aproximação por meio da literatura de cordel, que tem um enorme potencial didático e o poder de aliar-se ao processo ensino-aprendizagem de forma que se consiga revitalizar o gosto pela leitura. Além do mais, o cordel pode ser utilizado como instrumento de baixo custo para a divulgação científica, capaz de atingir diversos segmentos sociais, por meio da utilização de rimas que atraem e tornam a leitura mais agradável e prazerosa sobre os diversos temas possíveis. Com base nessa compreensão, a busca por um recurso inovador no ensino de física se deu pelo desejo de trabalhar algo que fosse original e que pudesse melhorar ou auxiliar a aprendizagem dos alunos. A cultura nordestina, manifestada através da música, da dança, de histórias e poesias, tem o poder de atrair a atenção e a curiosidade das pessoas, pois a simplicidade e a beleza que lhe é peculiar causam encantamento. O cordel, poesia popular, foi escolhido para ser trabalhado em sala de aula com um tema transversal, a fim de que se pudesse comparar seu potencial didático em relação a um texto convencional. O tema abordado foi a evolução da astronomia. Essa escolha foi feita após a consideração de 3 critérios. Primeiramente, procurou-se um tema que os alunos pudessem compreendê-lo apenas através da leitura, sem a utilização de cálculos matemáticos. O segundo critério foi que o tema não tivesse sido abordado em sala de aula anteriormente, com a finalidade de que não houvesse muita diferença entre o conhecimento prévio de cada aluno a respeito do assunto. O último critério foi que o tema causasse curiosidade e pudesse despertar o interesse do leitor. O estudo foi realizado com alunos do ensino médio, junto com outras salas de turnos diferentes, só que com bons segmentos. Arte no cordel. Xilogravura. O uso da técnica de xilogravura criou e propagou a literatura de cordel. Afinal, sua produção era simples e seu custo bastante baixo. Logo, foi fundamental para sustentar a tradição e manter fortes as raízes das histórias e das pessoas que as contavam. Isso tudo porque a linguagem de cordel apresentava tantas expressões específicas da linguagem oral, como também palavras escritas sem o português adequado. Isso acontecia porque as pessoas da época e da região não eram suficientemente instruídas. Por esse motivo, e pelo fato de ser produzido pelas massas, criou-se um estereótipo em torno desse gênero. Nos anos de 1930 e 1940, foram publicados em papel centenas de cordéis. Esse processo deu início à xilogravura de cordel. Essa técnica começou a ser empregada de fato quando a necessidade de colocar a literatura cantada em papel apareceu. Para tornar esse gênero acessível a todos, a xilogravura de cordel no sertão contava com o uso de materiais baratos. Vale destacar que, apesar de ser produzido para as pessoas com menos instrução, o cordel tinha rimas e regras.
Além disso, essa literatura é conhecida por suas características regionais, populares e folclóricas. A literatura de cordel não está atrelada a um gênero literário único. Essa expressão, na verdade, ficou assim conhecida devido à forma de como os escritores eram expostos para o público. Isso porque os livros eram pendurados em cordas barbantes ou cordel, como roupas de varal. Com uma tradição que marca mais de 100 anos, a literatura de cordel em xilogravura foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro pelo IPAM. Isso aconteceu por meio de decisão unânime entre todos os membros do Conselho da Agência do Rio de Janeiro. De forma simples, a xilogravura é uma técnica em que o artista entalha a madeira, pinta as suas partes elevadas e, por fim, pressiona a madeira em um papel ou tela. Trata-se de um método quase rudimentar de reprodução de imagens e textos, e essa sua característica foi fundamental para a sua aplicação como técnica. Simples e fácil, a xilografura na literatura de cordel também não exigia a aplicação de nenhum tipo de tecnologia, além, é claro, da tinta para marcar a madeira e o papel utilizado. No interior do Ceará, uma inusitada parceria entre a poesia rimada e a medicina tradicional tem sido instrumento para informar e educar comunidades sobre saúde e cuidados com o corpo, sem arrodeio ou complicações. A intenção é tornar as informações sobre doenças, processos e prevenções o mais acessível e atraente possível. Vacinação, higiene pessoal, diabetes, DSTs, tabagismo e tipos de câncer são apenas alguns dos temas abordados nos cordéis produzidos para divulgação na internet. A médica, que além de ser médica também é cordeirista, conta um pouco sobre o cordel para conscientizar sobre a prevenção ao câncer. Quando se trata de câncer, a médica ressalta a importância do diagnóstico precoce e o faz de forma lúdica, com a ajuda de seus versos, em uma de suas obras chamada A Saga do Caroço. Ela conta uma história baseada em fatos reais, de uma ex-paciente chamada Maria Rodrigues. Conta Paola. A Maria foi uma paciente que descobriu um caroço. Foi a vários médicos e eles não conseguiam saber do que se tratava. Ela falou com o marido e eles venderam uma vaquinha que eles tinham para ela conseguir fazer a biópsia. Ao descobrir que tinha um linfoma de Hodgkin, ela fez o tratamento comigo no Centro Regional Integrado de Oncologia, ficou curada e depois da quimioterapia teve 2 filhos. A médica também fala um pouco sobre medicina armorial. A medicina armorial, como explica a Paola, não é uma especialidade médica, mas uma forma de desenvolver a medicina e interagir tudo o que pode nela para ajudar a pessoa que está doente, como a musicoterapia, a yoga e a poesia. Tomara que agora tenha dado para entender a importância da literatura de cordel e o porquê precisamos valorizar os artistas e a história envolvida nessa arte.